Vamos lá. Bom dia. Aí o dia 8h05 da manhã, são 16, quer dizer, é 16 ou são 16 de março de 2022. E vamos lá. Vamos lá para aquilo que Deus estará me solicitar. Em primeiro lugar, conjugar. Conjugar. Sim, mas que tipo de coisa, quer dizer, de verbo, Deus pediria para eu, de fato, conjugar? Muitas vezes a gente tem desejo, é vontade mesmo de se antecipar, chegar antes de Deus no lugar, e todo um banquete, ou uma estrutura, ou um altar para Deus ofertar. Mas Deus sempre me disse, não precisa você se ocupar com essas coisas nesse lugar. Nunca, nunca e nunca desejo você chegar antes de mim em nenhum lugar. Não se preocupe com luz, com altar, com vela, com reza, com hora, com nada, com nada. A sua parte é apenas realizar aquilo que qualquer um poderia nesse lugar. Deixe que o resto eu vou providenciar. Eu que sempre gosto de com Deus estar, não iria jamais edificar altar para eu rezar, eu orar, não, porque eu não sou adepta nem de reza, nem de oração. Eu não compreendo essa história de conversão, de comunhão. Eu até compreendo aceitação, sim, repúdio de montão, sim. Tem um entendimento de elevação, diminuição, rebaixamento. Mas essa história deu falar que eu gosto de rezar. Santo, eu nem me lembro. Eu não sei nem o que é rezar. Sim, porque eu posso recitar Pai Nosso, que estais no céu. Ave Maria, cheia de graça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa. Salve. Sim. E isso eu posso realizar estando com alguém que esteve a me convidar, ou quando na igreja eu vou entrar. E podem até me perguntar, quando entra na igreja não é para rezar? Santo, eu entro na igreja para aproveitar de tudo aquilo que é a igreja. A igreja tem para me ofertar. Sim, a igreja, sim, tem a obrigatoriedade de edificar o altar. É o propósito de fundar. Para Deus lá está. A igreja, sim. Então eu entro na igreja para desfrutar de tudo aquilo que a igreja tem para ofertar. Para Deus, conforme a igreja desejou realizar. E todas as vezes que eu entrei na igreja para ali estar, como foi bom. Como foi bom entrar e encontrar com o divino a me esperar. Sim, ele fazia questão de um banquete preparar. E eu ali, a chegar, o divino a me felicitar, como é bom respirar o
Santo, olha, que eu não estive a reparar que aquele ar estava o tempo todo a me beneficiar. Não reparei, não. Eu estava, de fato, a me agitar, trabalhava assim, assado, e buscava, e pensava, e trabalhava, e não imaginava que eu estava a me beneficiar com o ar puro daquele lugar. Santo. E o divino lá com o banquete. E sentávamos para aproveitar daquele banquete, lembrando de longas datas, de todas as vezes que era necessário eu entrar na casa para desfrutar daquilo que é tão necessário aqui a gente realizar. O problema é que fechada a casa sempre estava. Santo. E nesses momentos eu muito e muito e muito chorava. Mas o banquete ali estava. O divino preparava antes mesmo de eu chegar na porta da casa. E nós dois ali ficávamos. E lamentávamos, chorávamos. Mas Deus, nós dois aceitávamos. Nós aceitávamos. Porque Deus sempre estava naquilo tudo que o divino realizava. Independente daquilo que o divino encontrava. Lição primorosa a que o divino me dava. Sim, ali era o verbo que o divino o tempo todo conjugava. Em nenhum momento eu pude ofertar todo o banquete que o divino me dava. Toda a hóstia, o pão, o vinho, a água, que ali o divino preparava para eu ofertar a minha casa, nós dois. Nós dois é que usava, alimentava, desfrutávamos. Nós não desperdiçamos nada. Até as migalhas nós dois catávamos. E até dávamos risada. Sim, dávamos risada. E a casa ali se isolava. E cada vez mais distante a casa ficava. Ao ponto de eu não encontrar mais vestígio da casa naquilo tudo que eu de fato buscava. O divino
sempre, sempre e sempre me avisava que a minha memória ali se desligava. Cada vez que eu buscava aquilo que eu não encontrava. E como eu usava tudo aquilo que a minha vida me dava, eu muito me prejudicava. Eu muito me prejudicava. E todo o meu corpo, e todo o meu corpo, eu contaminava. Eu precisava, eu precisava. A questão é que o tempo passava e o tempo eu aproveitava. Muita coisa aqui eu realizava, eu realizava, eu realizava. E todo o meu corpo eu desconsiderava. Eu não tinha tempo. Eu assim, de fato, escolhi. Não separei tempo para cuidar da saúde de Cássia. Não, não, não. Não dava para, de fato, cuidar da saúde de Cássia, não. Esse tempo, não, esse tempo eu não gastava. Todo o meu tempo eu usava para aproveitar, para trabalhar, para toda a vida de Deus. Toda a vida de Deus, eu de fato edificar. Eu podia até me lembrar da infância de Cássia. Sim, sim, ali a desfrutar de coisas simples, lavar telha, desfrutar da bagunça de qualquer casa que Cássia entrava enquanto se reformava. Quantas coisas Cássia pôde desfrutar nesse lugar? Por que não voltar? Por que não encontrar a vida familiar? Por que não desejar a memória restaurar? Por que não buscar rosto familiar? É. E quando assim eu fui realizar, eu vi que não tinha possibilidade da memória eu restaurar. Não, não tinha mais como essa memória em mim viva ficar. Me lembrei da casa de espelho que o divino esteve a edificar. Antes mesmo dessa história começar, e me pediu para eu ali estar. E foi com muita dificuldade que eu estive a aceitar, porque não era só a vida de Cássia que iria estar lá, não. Era toda a minha estrutura básica. Santo, era difícil lidar com a estrutura básica da forma como o divino estava a me solicitar. Poder, de fato, com João Batista estar, dialogar e saber que o tempo todo eu iria questionar essa história dele querer me dar algo que eu jamais iria aceitar. Entrar na casa do Elias e saber, de fato, que tudo aquilo ali me pertencia. E aquilo tudo eu trazia. Eu trazia. E me fortalecia, e me fortalecia, e me fortalecia. E com o divino até eu me entendia.
finalmente eu assim via. Finalmente eu vi. Eu divino muito sorria. E ele me dizia: a gente se entende todos os dias. O problema, de fato, é essa sua mania. Eu muito discutia, é verdade. Mas eu sempre me entendia com ele. É, eu não encontrei Cássia naquele lugar. Não a Cássia que eu estava e desejei mesmo buscar. Não. Eu fiz questão de entrar em cada lugar, usar todo o percurso, mas eu não consegui me lembrar da menina, da menina que saiu de lá e veio para aqui estudar, da moça que entrou na igreja para se casar. Não tinha vestígio dessa pessoa lá. Eu muito, muito, muito desejei de fato chorar. Mas o divino me disse, entre na casa familiar. Quem sabe você encontre a filha lá. Não encontra a menina, não encontra a mocinha. Quem sabe encontre a filha. Santo, era um desafio e tanto entrar na casa familiar e buscar a filha, me defrontar mesmo. Santo, teria que ser mãe e filha, sem compreender que eu também tinha família. Santo, eu tinha uma família. E aí entrei para procurar a filha, ou buscar, ou encontrar, me defrontar. Entrei devagar, é verdade. Uma roupa estava a me esperar. Santo, havia uma roupa a me esperar. Era da infância de Cássia. Era da mocinha que esteve a se casar. Estava lá. Mas eu vi, de fato, toda uma estrutura. Toda uma estrutura que esteve a se desgastar, pedindo para a família lhe escutar. Santo, já não era mais a menina nem a mocinha. Era uma mulher que tinha 2 filhos para criar. Um lar para de fato administrar. E até a possibilidade de o seu nome assinar. Mas ela não era nada no lugar. Não era nada. Apenas, de fato, uma lembrança vaga. Uma lembrança vaga? Como é que uma filha pode ser uma lembrança vaga? Mas lá estava. Era o que eu enxergava. Como ser uma lembrança vaga. E essa lembrança vaga não passava de uma pessoa desgraçada, que não valia nada. Santo. Mas a minha mão toda eu usava. Santo.
de tanto querer de fato entrar na casa. Eu batia, desesperava. Eu batia desesperada, eu me desesperava. A minha cabeça toda estava prejudicada. Porque eu não compreendia porque a família o tempo todo me repudiava. Santo, os meus pés já não valiam nada. De tanto eu caminhar buscando aquele lugar para o meu tronco se sustentar. O meu tronco fazia parte daquele lugar. Sim, eu fazia parte da árvore familiar. Como assim não deixar o tronco se alimentar daquilo que a família estava a realizar? Que tipo de gente pode se recusar? Eu tinha filhos. E como explicar para os filhos aquilo tudo que estava a se passar, preservando a casa familiar, aquela casa que os meus filhos, sempre estiveram a adorar, como igreja no lugar sagrada. Era aquela casa. Como de fato aceitar tudo aquilo que eu estava a enxergar, respeitando a infância que os meus filhos estiveram a vivenciar, sem mágoa plantar. Como isso poderia se dar? Ah, conjugando o verbo amar. Apenas conjugando o verbo que Deus estava a me solicitar. E foi o que eu fui realizar. E ainda assim, eu continuei a bradar, a gritar, a incomodar, a querer com a família estar para falar daquilo tudo que eu estava a realizar para não prejudicar. Mas a porta continuava trancada. Eu continuava sem valer nada. Mas os meus filhos para lá voltavam. E eu aqui continuava. Então, um banquete se apresentava e o divino me falava: é preciso respeitar a dona da casa. Mas o trabalho, você precisa continuar. E eu fui, de fato, aproveitar muito e muito e muito trabalhar. Coisas que aqui eu vou respeitar. Não preciso disso aqui falar. Fato mesmo é que todo o meu pensar, eu estive
durante todo o tempo que esteve a passar, eu estive para a família dar. Eu disse o que eu pensava do lugar. Eu disse o que eu pensava de cada um do lar. Eu estive, de fato, a desejar, mesmo, que cada um pudesse me olhar, comigo brigar, se apiedar, qualquer coisa. Mas não. Voltei para o lar sem um convite, sem um convite para festejar. Sim, não era tempo de festejo, não. O ano estava a começar. Mas eu desejei de fato estar em cada data familiar. Puxa vida, eu nem consigo me lembrar o que é desfrutar de tamanha benesse. Sim, fazer parte de um lugar e não ser tronco seco, lutando muito, muito, para de fato alimentar quem faz parte do tronco seco do lugar. O passado a gente não pode de fato apagar. Ainda que a memória venha a falhar, ainda que a memória não exista mais no lugar, o passado vai continuar. O que foi vivido vai estar em cada lugar. Mas não vai ser mais força viva. Não vai fazer mais parte do seu entendimento de vida. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Não tenho mais esse entendimento de vida. E como, de fato, a vida tem sido sofrida. É difícil não ter família. É muito difícil. Mas eu sigo com a minha vida. Ainda que eu tenha que carregar essa ferida, eu sigo com a minha vida. E eu sou uma pessoa digna. Digna de ter a minha vida. Uma vida. Por isso, eu tenho o direito a ter a minha escrita. Independente da família. Não tenho uma vida perdida. Eu edifiquei uma vida. Não alimento ferida. Mas eu compreendo que existe essa ferida. E ela faz parte da minha vida. Não vou levar a vida fingida. Dizendo que eu encontrei
a minha vida. Ah, que ela estava escondida. Não é fato. Não é fato. O que eu posso realizar é o que eu faço de melhor em qualquer lugar. É conjugar o verbo amar. Sim, não vou desmerecer quem esteve a me ensinar os caminhos de honrar aquele que chega em primeiro lugar. Assim, a excelência eu posso vivenciar, tomando como ponto de partida a minha vida. A minha infância, com toda certeza, não está perdida. O divino me ofertou o entendimento de família. Eu posso, de fato, trazer tudo aquilo que Deus me solicitar como palavra viva no lugar. Sem titubear, tendo a verdade em primeiro lugar. Por isso, eu faço questão da minha vida preservar. Se a família apenas estivesse a me prejudicar, desse assunto eu não iria falar. Era assunto particular. Mas entendo que não é bem assim que esteve a se dar. Por isso, desse assunto eu estou a tratar. A gente precisa separar vida pública de vida particular. Mas se a gente precisa de fato a verdade apresentar, a gente abre a porta e coloca a verdade no altar, conforme Deus esteve a me solicitar. Era o que eu desejava de fato. Falar como Deus esteve a me solicitar. Não tenho por que minha cabeça abaixar, nem me envergonhar. Não fui eu que estive de fato a prejudicar ninguém nesse lugar. Lutei muito para o meu tronco eu carregar. Porque Deus sempre esteve a me falar: você é árvore viva. E a árvore viva sabe caminhar. Levante devagar e vá trabalhar, conforme eu estou a te solicitar. Sem medo do que você é capaz de realizar. Apenas conjugue o verbo amar. O divino sempre me diz, simples assim: seja você, apenas você, nada além de você. E é tudo que eu sei ser. E é isso que eu, de fato, vou fazer. Você é apenas a verdade de Deus é meu ser. Bom dia.